Olá pessoal do terceiro ano, muita saudade de vocês. Eu fiquei responsável por essas questões da AP, da 26ª AP, e eu criei exercícios parecidos com o da AP para que vocês se inspirem e realizem esses exercícios que estão aí com os mesmos números de questão, tá bom? Então vamos lá. Observe que eu troquei os valores dos pontos, né? Eu troquei os valores das coordenadas do ponto A e B. Para quê? Para que você possa olhar para esse exercício passo a passo, conforme ele está aqui, e apresentar e passar, né? E realizar a outra atividade que você está fazendo. Então, na questão 4, nós queremos essa equação da reta. Eu coloquei aí a equação da reta para você substituir os valores de x e y e apresentei as contas aqui. Aí você vai observar alguns detalhes. Então, primeiro, a substituição. Observe ali que na substituição de y, a e x, b, apresentei aqui os valores, não é? E depois você vai perceber que em vez aí dos parênteses que está entre XA e XB, eu coloquei colchetes. Por quê? Porque eu ia colocar o parênteses para fazer a regra de sinal. Então toma cuidado com as regras de sinais, tudo bem? Nós temos duas regras de sinais aí. O primeiro, quando você vai encontrar o valor de y, e depois lá no final da equação está lá, menos 2. Tá? Que aí você vai perceber aí embaixo quais são os valores, e a equação é dada por menos x mais 3y mais 3 igual a zero nestes pontos, ok? Você vai substituir e vai encontrar os valores aí da questão 4 real que está na sua AP. Vocês puderam observar no slide anterior que eu mudei os valores do eixo maior e do eixo menor. Tá? Pela mesma forma, você ter esse exercício parecido e resolver depois a questão 12 da sua API. Então, eu separei aqui o eixo menor, né, que ele equivale a 2b, está vendo o tamanho dele? Do centro até b e do centro até menos b. Então, a medida é 2b. E a mesma coisa no eixo maior, que é 2a. Vocês vão perceber que o C está em Y, porque o exercício fala isso. Ele fala com foco sobre o eixo Y. Tá? Ele apresenta a equação da reta, equação reduzida, e assim nós temos que encontrar o valor de A e B e substituir ali. Então, já apresentei aqui os cálculos, tá? 2 vezes, então eu não quero o valor de 2B, eu quero só o valor de B. Então, 2 dividido por 2 dá 1, e depois 6 dividido por 2 dá 3, tá? E aí eu substituindo ali, eu resolvo e tenho a equação reduzida apresentada. Agora, para achar o foco, as coordenadas, né, que o foco tem que ter é x e y. Então, para x é 0, e como ele está no eixo y, vai ser c, e para baixo menos c. Então, olha, vamos utilizar Pitágoras aí, tá? E eu separei aí o que é o cateto oposto, cateto adjacente à hipotenusa, e achei um valor que, no meu caso, nos meus pontos aqui, né, que eu substituí, vai ficar 2 raiz de 3. Então, veja aí os focos. O primeiro é 0 e 2 raiz de 3, né? X é igual a 0, y é 2 raiz de 3, e aí do outro lado nós temos que x é igual a 0 e o y menos 2 raiz de 3. Tudo bem? Na questão 13, eu também substituí o gráfico aí só para que você possa analisar cada parte desse gráfico. Então, nós estamos falando primeiro das raízes. Então, observem que ele tem duas raízes. Como que eu sei as raízes reais que apresenta? Quando ele corta o eixo x. E aí ele corta o eixo x na menos 2 e no número 2. Tá? Então, sendo essas raízes reais da nossa parábola, do gráfico aí da equação do segundo grau.
Observe que a concavidade, né, ou a boca dessa parábola está para cima. O que significa isso? Que ele tem ponto de mínimo. Então, o A é maior, tá, que zero. Ele é positivo. Se ele fosse negativo, ele seria virado ao contrário aí e teria o ponto de máximo, ok? E por ter essas duas raízes reais, o delta tem que ser maior que zero. Por quê? Porque se o delta fosse menor que zero, nós não teríamos raízes reais. Lembra da raiz de número negativo? Então, nós não teríamos raízes no conjunto real. Então, como ele tem esses raízes menos 2 e 2, com certeza o delta é maior que zero. Ok? Esse exercício eu deixei a apresentação dele exatamente igual, com as medidas iguais. Mas aqui eu só apresentei o conceito. Quais são as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Quando nós comparamos dois triângulos e queremos a altura. Então aí eu coloquei para vocês a relação. É a altura ao quadrado é igual ao segmento de A' até o C, que aí você tem a resposta para substituir, não é? Vezes o A' até B, tá? E aí você consegue encontrar o valor da altura. Eu não quero altura ao quadrado, então a altura, quando é ao quadrado, eu passo para lá e acho a raiz quadrada desse produto, tá bom? Entre esses dois segmentos. Aí apresenta a resposta aí na sua AP, ok? Olá, pessoal. Também aqui nesse ponto da questão 15, nós temos a mudança aqui que eu coloquei. Eu tirei o valor 5, né, da AP e coloquei o R para você entender como funciona todo esse processo. Então, ele apresenta que, primeiro, o valor de π que ele quer é 3. A fórmula da área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, observe que ele quer saber a área pavimentada. A área pavimentada ela tem duas medidas. A área total, que eu pego do centro da circunferência até o final, chamei de área total, que ele fala que é o dobro do raio da piscina. Se é o dobro do raio da piscina, é 2Rs. Veja embaixo aí na fórmula que eu criei. 2R ao quadrado. Não é 2 vezes R ao quadrado, hein? Cuidado. Primeiro você tem que dobrar o valor do raio e depois colocá-lo ao quadrado, ok? E a área da piscina, que é π vezes R ao quadrado simples. Coloquei aqui, olha, para vocês entenderem e até seguirem, que eu suponho, tá? Não é o exercício, aqui é supondo que o raio da piscina é igual a 3 metros. Então, a área pavimentada é igual a π vezes 2, não é o dobro? Então, o dobro de 3 ao quadrado, menos agora a área da piscina, que é π vezes 3 ao quadrado. Aí eu substituí o π por 3 e fiz os cálculos, tá? E encontrei que a área pavimentada é 81 metros quadrados. Agora você vai substituir ali o R por 5 e vai responder aí na sua AP. Na questão 16, vocês têm que tomar cuidado com as propriedades dos logaritmos. Então, antes de querer responder ou resolver o exercício, dê uma analisada nas propriedades do logaritmo que nós sempre trabalhamos, principalmente no segundo ano, que eu trabalhei com vocês nas orientações acadêmicas e matemática, né? Eu trabalhei bastante logaritmo com vocês. Mas vejam as propriedades, porque esse aí é bem simples. Eu também troquei os valores, está vendo que eu tirei o valor da base, né, do logaritmo, ou seja, substituí pelo valor 10, quando não tem nada, ele equivale a 10. E ali eu também, em vez de subtração, eu fiz uma soma, só para que vocês consigam usar esse exemplo para resolver a questão da sua AP. Então, lembre que na primeira regra, na primeira propriedade, nós temos que quando você tem a base do logaritmo, ele vira o logaritmando na resposta.
Então, observe o que eu fiz ali, ó. Ficou o x mais 3 igual a 10 elevado ao 2. Cuidado para não errar aí na hora de passar a base, hein? E aí você tem que 10 ao quadrado é 100, e aí x, esse número 3 está somando, então eu vou passar para lá subtraindo. Então vai ficar 100 menos 3, x é igual a 97 no meu exemplo. Toma cuidado aí, tá? Faça a conta devagarinho no seu, tente fazer, volta nesses slides quando vocês precisarem e vá retomando passo a passo, vai pausando, vai parando aí e analisando passo a passo, tá ok? Assim finalizamos essas questões da AP, esses exemplos, tá bom? Da questão da AP. Mas lembre, pessoal, vocês têm que estudar bastante, pegue cada assunto, cada parte que vocês tiveram dúvida, procure na internet, converse com a gente, vamos tentar aí trabalhar o melhor possível para que vocês não percam esta aprendizagem que é o nosso foco, nosso principal objetivo como escola, ok? Lembre que tem as outras questões do professor José Carlos, né, nosso coordenador, também as questões do que o Tiago preparou. Observe, procure na internet, vá em frente aí para que vocês aprendam. O foco não é fazer a AP, e sim aprender. Um abraço a todos, pessoal.